Fala galera, voltando ao nosso estudo sobre gases, então, a primeira aula a gente trabalhou com conceitos teóricos básicos, a introdução sobre gases, fomos até as variáveis de estado. Agora a gente chega na equação geral dos gases. Na equação geral dos gases a gente trabalha com as variáveis de estado, sim, aquelas que a gente estava trabalhando, pressão, volume e temperatura. Vamos trabalhar rapidinho aqui, ó. Pressão e volume. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, ok? Quando uma aumenta, a outra diminui. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais e volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, de acordo com essas grandezas proporcionais, diretamente e inversamente proporcionais, na equação geral dos gases, a gente pode trabalhar com a seguinte relação: pressão vezes volume dividido pela temperatura. E aí, analisando essa situação do PVT, que é pressão, volume e temperatura, ok? Criado pelas grandezas diretamente e inversamente proporcionais aqui, a gente percebe que esse PVT, ele passa a gerar para nós valores constantes, tanto no início, no meu sistema gasoso, quanto ao final, ok? Isso quer dizer que se gera para nós uma situação constante, isso quer dizer que PVT, ou seja, pressão vezes volume e temperatura inicial, ou iniciais, seria para nós igual a pressão, volume, e temperatura final, ou finais aqui. Então, pela equação geral dos gases, pressão, volume e temperatura, a gente consegue manter constante do início ao final, pressão, volume e temperatura. Lembrando então que PVT inicial é igual a PVT final, ok? Legal. Só que quando você trabalha com pressão, volume e temperatura de uma dada amostra gasosa, você percebe que não entra aqui nessa relação, em nenhum momento nós vamos admitir a quantidade de massa gasosa, a quantidade em gramas de massa, ou na verdade a quantidade de matéria que nós temos trabalhada nessa massa gasosa. Ou seja, a equação geral dos gases, ela trabalha só com as três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, ok? Porém, percebe-se que também a quantidade de gás interfere na pressão, no volume e na temperatura, ok? Ou seja, existe para nós agora a introdução da equação de Clapeyron, que na equação geral dos gases, PVT, a gente trabalha também com a introdução do número de mols. Esse número de mols aqui, a gente sabe que pode ser calculado pela massa dividido pela massa molar. Tranquilo? Ok? Então, o que nós vamos fazer? A gente trabalha com o PVT constante, que é a equação geral dos gases, e introduz na equação de Clapeyron aqui nesse caso a quantidade de gás em gramas ou em número de mols. Então olha só, PVT, então imagine que tem um T aqui dividido, é igual a constante, tá? Início e fim. E agora a gente também coloca a quantidade em mol de gás sendo interferente nessa relação, criando para nós então aqui a equação de Clapeyron, que é o famoso PV N vezes R vezes T. Tudo bem? Tranquilo? Legal. P de pressão, pode ser em atms, milímetros de mercúrio, pascal. Volume, nós vamos trabalhar em litros, perfeito? Volume nós vamos trabalhar em litros. Professor, mas ele me deu o volume em ml, converta para litros. N é o número de mols. Esse número de mols pode ser calculado pela massa que o exercício te deu, massa do gás, dividido pela massa molar que você encontra na tabela periódica. Esse R é a constante universal dos gases, vale 0,082 atm litro por mol vezes K, se a pressão for dada em atms, ok? E vale 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro barra mol vezes K, se a pressão for dada em milímetro de mercúrio. Já vou explicar isso mais detalhado para vocês. E esse T é a temperatura. Essa temperatura tem que ser trabalhada para nós em Kelvin, ok?
Vou explicar para você de onde surgem esses valores aqui. Na verdade, vou explicar de um deles, você pode calcular o outro depois. Vamos lá. Vamos imaginar que esse gás seja submetido a CNTP. Para quem não lembra, condições normais de temperatura e pressão. Nessa condição normal de temperatura e pressão, a temperatura vale 0 graus Celsius e a pressão vale 1 atm, que é a pressão ao nível do mar, ok? Então vamos lá. Pressão ao nível do mar, 1 atm. Temperatura, 0 graus Celsius, só que tem que ser em Kelvin, então a gente soma 273, ok? R é a constante, é que eu quero achar. Todo gás que estiver submetido a CNTP, o seu volume molar, volume molar, é o volume de um mol. Para cada 1 mol de qualquer gás, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, substituindo todas essas grandezas, pressão 1 atm, volume 22,4 litros, número de mols 1, porque é o volume molar, é para 1 mol. R é o que eu quero descobrir. E T é a temperatura, 273 Kelvin. Fazendo todas essas contas, nós vamos chegar a 0,082, ok? É uma constante, geralmente os vestibulares fornecem para vocês no exercício, então podem ficar bem tranquilo, podem ficar de boa. Mas caso precisem calcular, mostrei aqui para vocês como que é feito isso aqui, ok? Legal. Falando em volume molar, então, para você entender isso que eu acabei de falar aqui, ó, volume molar, a gente trabalha com volume molar de um gás. Quando for na CNTP, vamos lembrar? Condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius, 1 atm. Esse volume molar do gás é de 22,4 litros por mol, claro, volume molar, para 1 mol. Se nós tivermos CATP, condições ambientes de temperatura e pressão, não confundam. CN, condições normais, CA, condições ambientes de temperatura e pressão. A temperatura passa a ser 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e a pressão ela permanece 1 atm. Então 25 graus Celsius, 1 atm. Olha como o volume molar já muda. Não é mais 22,4, é aproximadamente 25 litros por mol. Em algumas provas vai ter aqui 24,5, tá certo? 24,45, mas arredondando 25 litros por mol, ok? Tranquilo? Então, nessa segunda aula sobre gases, o que nós estudamos? A equação geral dos gases PVT, constante, início e fim, equação de Clapeyron PV-nRT e, por fim, o volume molar aqui nesse caso. Tranquilo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.